Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Hoje a gente tem uma aula das mais importantes, tá? Dessa primeira parte do nosso curso. Porque a gente vai falar de três conceitos, três tópicos importantíssimos, tá? Que é o teorema do confronto, o limite fundamental trigonométrico e o teorema do valor intermediário, que eu uso dizer que é o teorema o resultado mais importante dessa parte de continuidade de funções que a gente iniciou nas últimas aulas, tá? Então, sugiro que vocês não saiam antes da aula terminar, porque essa aula é muito importante. Bom, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai começar com esse teorema importantíssimo, que é o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. Tá? Ele diz o seguinte: se você tem aquela seguinte desigualdade, f de x menor ou igual que g de x menor ou igual a h de x, para todo x em um intervalo aberto que contenha um ponto P, exceto possivelmente o próprio ponto, porque aquela história do limite, a gente não está interessado exatamente no ponto, mas sim perto do ponto, né? E se o limite da f e da h forem iguais a L, observe, a f e a h são as funções das pontas ali na desigualdade, né? Então, se as funções das extremidades tendem a L, então a do meio também tem que tender a L. Tá bom? Graficamente, está acontecendo alguma coisa mais ou menos assim, ó. Você tem aqui um ponto P. E aí você tem a função f. Você tem a função h. Deixa eu só colocar aqui assim para elas coincidirem mais ou menos aqui perto desse ponto. Tá? Então elas coincidem aqui próximo do ponto. E você tem a função g, que perto do ponto P, eu não sei como é o gráfico dela, mas perto do ponto P, oh meu Jesus, ela fica imprensada entre as outras duas, tá? Bolinha aberta aqui, sem perda de generalidade. Tudo bem? Então, o que esse teorema está nos dizendo? Que se essa daqui é a H, que é a maior, essa daqui é a F, que é a menor, essa aqui é a G, a intermediária. Então, o que o teorema está falando? Ele está falando que se próximo do ponto P, a G é menor do que a H e maior do que a F, e o limite da F e da H, que são as das extremidades, tendem a um ponto L, então o limite da G tem que tender a esse ponto L. Tem que tender para esse valor L, não tem jeito, já que ela fica espremida entre as outras duas. Tudo bem? É isso que nos diz o teorema do confronto. Tá bom? Vamos tentar demonstrar isso aqui, vamos provar isso aqui e garantir que isso é verdade. Tá bom? Como é que a gente prova isso? Bom, eu vou pegar ali, nós temos três informações, né? Eu tenho que o limite da F é L, o limite da H é L também, e o limite e a G fica entre a F e a H próximo do ponto P. Tá? Então eu vou pegar essas três informações e vou condensar aqui, ó. Primeira informação. Eu sei que o limite da f, quando x tende ao ponto P, é L. O que isso significa? Isso significa que, qual é a definição de limite? Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta, que eu vou dizer que é o delta relativo à função f, maior que zero,
tal que isso aqui acontece, né? Lembra da definição? X menos P menor que delta implica que f de x menos L é menor que epsilon. Lembram dessa ideia? Tá bom? Que era aquela ideia. Tem aqui o ponto P, você tem aqui o candidato a limite. Então a ideia é, eu te dou uma faixa de centro em L e raio epsilon, e você tem que ser capaz de me dar uma faixa aqui, de centro em P e raio delta. Então você tem que me dar o delta. Eu te dou o epsilon e tu me dá o delta, de modo que qualquer ponto que estiver nesse intervalo, a imagem dele caia dentro desse intervalo. Tá bom? Essa foi a definição de limite de função. Tá bom? Lembrando que escrever isso aqui pelas desigualdades do módulo é equivalente a dizer que f está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Lembra disso? Tá bom? Bom, então essa é a primeira informação, que é o limite da f quando x tende a p ser igual a L. Vou pegar a segunda, que é igualzinha, né? A segunda é igualzinha, só que agora é a função h. O limite da h quando x tende ao ponto P é igual a L também. O que isso significa pela definição de limite? Significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta. Eu vou dizer que esse delta é referente à função h, tá? O delta para a função h maior que zero, tal que se x está entre p mais delta e p menos delta, então, agora é h de x menos L é menor que epsilon. O que isso aqui significa? Significa que h de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Tudo bem? Definição de limite de função. Dizer isso é equivalente a dizer tudo isso. Dizer isso é equivalente a dizer tudo isso. Então, o que está acontecendo é que, para a função f, deixa eu pegar o azul aqui. Para a função f, eu tenho um delta f aqui, ó. Isso para a função f. Eu dou um epsilon aqui, L mais epsilon, L menos epsilon, e tem um delta P mais delta de f e P menos delta de f, para a função f. Só que tem um outro delta, que pode ou não ser o mesmo, em geral não é o mesmo, que satisfaz a mesma condição para a função h, já que o limite da h também é L. Então tem um outro delta aqui para a função h, eu não sei se esse delta é maior ou menor do que o anterior. Eu vou pegar, sei lá, que ele é menor, só um exemplo, tá? Então tem um outro delta, de modo que qualquer ponto que estiver dentro desse intervalo cai nessa faixa para a função h. Tudo bem? Então bem aqui ó, vai ser o P mais o delta da função h, e aqui vai ser o P menos o delta da função h. Além disso, essa desigualdade é satisfeita para qualquer intervalo pequeno de centro em P. Então isso significa o seguinte, ó. Terceira informação. Existe um delta, chamar de delta zero, maior que zero, tal que o seguinte, ó. Se zero é menor que x menos p, que é menor que esse delta zero, então acontece isso aqui, ó. F de x é menor do que ou igual a g de x, que por sua vez é menor do que ou igual a h de x. Então tem um outro carinha aqui, que eu não sei se ele é maior ou menor. Vamos pegar agora que ele é maior. Só um exemplo. Pelo meu desenho ele é menor, na verdade, né? Vamos pegar aqui que ele é menor. Então tem um outro delta zero aqui. Aqui é o P mais delta zero. Aqui é o P menos delta zero. Tal que a desigualdade acontece. Longe dele pode ser que a G esteja
por cima da H e por baixo da F, longe dele eu não sei o que acontece, mas perto desse ponto P, nesse intervalinho aqui, ela fica espremida entre as outras duas. Então o que está acontecendo aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Está aqui o ponto P. Então, tem um intervalinho que é o P mais delta zero, o P menos delta zero, que satisfaz essa condição. Tem um outro intervalo, eu não sei se é maior ou menor, vou pegar maior, sem perda de generalidade, que é o P mais delta de H e o P menos delta de H, que satisfaz essa condição. E tem um outro ainda, que eu vou pegar aqui também maior, sem perda de generalidade, que é o P mais o delta de F e o P menos o delta de F. Então, eu quero que essas três condições sejam satisfeitas. Só que, para a condição lá de baixo, só serve esse delta e os menores que ele. Para essa condição, só serve esse delta e os menores que ele. E para essa primeira condição, só serve esse delta e os menores que ele. Então, como é que eu faço? Que delta eu posso pegar, nesse exemplo, que delta eu posso pegar para satisfazer todas as três condições? Posso pegar o menor dos três. Se eu pegar o menor dos três, eu vou estar satisfazendo todas as condições. Então, tomando delta como o menor, o mínimo dos delta F, delta H e delta zero, temos o seguinte, que para todo x entre P mais delta, esse delta agora, que é o menor desses três, e P menos delta, significa o seguinte, olha só. Como esse é o menor dos três, então as três condições estão satisfeitas. Se as três condições estão satisfeitas, então eu posso escrever o seguinte, ó. Vou partir daqui. L menos epsilon é menor que f de x, essa condição está satisfeita, é menor que f de x. Só que, por sua vez, como essa também está satisfeita, eu posso dizer que f de x é menor que g, que é menor que h. Então isso aqui é menor ou igual que g, que é menor ou igual que h. E como essa também está satisfeita, eu posso dizer que h é menor que L mais epsilon. Então h é menor que L mais epsilon. Então olha o que aconteceu. Se isso acontece, então isso aqui eu posso resumir da seguinte forma. L menos epsilon é menor que g, que está aqui no meio, que é menor que L mais epsilon. Opa, isso aqui é o que nós queríamos mostrar. Isso aqui significa, isso é equivalente a dizer que o limite da g, quando x tende a p, também é igual a esse L, que era o candidato a limite. Então a prova do teorema está concluída. Tudo bem? Então a gente parte da definição de limite, que é essa. Dizer que o limite de uma função, quando x tende a um ponto, é igual a um certo valor real, significa isso. Eu te dou um epsilon, aquela faixa no candidato a limite, e você tem que ser capaz de me dar um delta, um entorno do ponto P. Tal que qualquer ponto nesse intervalo, a imagem dele pela função caia lá no outro intervalo. Então, para esse primeiro, acontece isso. Para o segundo acontece isso, e para o terceiro acontece isso. Como eu tomei o menor dos três, então as três condições são satisfeitas. Daí eu posso fazer essa manipulação aqui, ó. Isso aqui peguei do primeiro, L menos epsilon menor que F. Agora eu usei o terceiro e terminei com esse. Então eu consegui mostrar que para qualquer x nesse intervalo, a g satisfaz isso. E portanto o limite dela é L. Então está provado que nessas condições, sob essas condições, você sempre pode usar o que a gente chama de teorema do confronto. Tá? Você tem que perceber se a função do meio está entre outras duas, e se o limite dessas duas
tende para um mesmo valor. Se o limite dessas duas tender para o mesmo valor, então o limite da do meio também tende a esse valor. Essa é a essência do teorema do confronto. Beleza? Alguma dúvida na demonstração? Não? Olha esse exemplo. Para que eu quero o teorema do confronto, professor? Para resolver limite. Tá? Limites que nós não seríamos capazes de resolver sem ele. Tá? Então são limites bem específicos, os limites que o teorema do confronto consegue resolver. Tá? Então olha esse exemplo. Eu quero calcular o limite quando x tende a zero de x² vezes o seno de 1 sobre x. Eu já estou dizendo que ele é zero, mas eu quero saber o porquê que ele é zero. Tudo bem? Bom, para eu resolver esse limite usando o teorema do confronto, eu tenho que usar as hipóteses do teorema. Quais são as hipóteses? A função que eu quero calcular o limite, que no caso é a g, eu tenho que verificar que ela está entre outras duas funções, que ela é limitada por essas duas funções. Daí eu tenho que verificar se o limite dessas duas funções tende para o mesmo valor, que no caso é zero, que eu quero mostrar. Se eles forem iguais a zero, então a do meio também vai para zero. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Aí nesse caso eu vou fazer assim, ó. Bom, a gente sabe que as funções seno e cosseno em especial, elas são funções limitadas. Lembra do gráfico da função seno? A imagem dele é o intervalo de 1 a menos 1. Lembra disso? Por isso que aquelas ideias, aqueles conceitos iniciais, todos que nós vimos nas 2 primeiras semanas do nosso curso, são essenciais aqui. Porque tudo aquilo que a gente usou, que a gente viu, a gente vai usar aqui. Tudo, absolutamente tudo, e até coisas que a gente não teve tempo de revisar, a gente ainda vai precisar usar também. Tá? Então, uma das coisas que nós vimos é que a função seno de qualquer coisa, sempre vai estar entre 1 e menos 1, que é a imagem da função seno. Tudo bem até aí? Uma dúvida? Bom, agora se eu tenho essa desigualdade, você concorda que eu posso multiplicar tudo por x ao quadrado? Todos os membros? E eu não altero a desigualdade? Por quê? Porque x ao quadrado para qualquer x é positivo, sim ou não? Tá bom? Então eu vou multiplicar x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. X ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x é x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. As desigualdades se mantiveram. Alguma dúvida até aí? Diga, filha. Exatamente, essa é a ideia do teorema do confronto. É pegar, mostrar que a função que você tem, ela está limitada por outras duas e que o limite dessas duas, nos extremos, tende para um certo valor. Se você conseguir mostrar isso, então a do meio também vai tender para esse valor. Tá? Aí olha só, observem agora que quando x tende a zero, essa vai para zero e essa vai para zero. Note que o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é igual ao limite de x ao quadrado quando x tende a zero, que é zero. Sim ou não? É contínua, zero está no domínio, é só substituir. Zero ao quadrado dá zero. Zero ao quadrado dá zero. O limite das funções dos extremos é zero. Então o que o teorema do confronto me diz?
que o limite da do meio vai para esse mesmo valor, vai para zero. Né? Então, portanto, aí você tem que justificar utilizando a ferramenta correta. Você vai ter que citar, portanto, pelo teorema do confronto, o limite dessa função do meio, x² vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, também é zero. Por que é zero? Porque a do meio está entre essas duas funções, e o limite dessas duas funções, quando x tende a zero, é zero. Então o teorema do confronto me diz que, como os dois extremos vai para zero, então esse aqui vai para o mesmo valor, vai para zero. Tudo bem? A gente pode ver isso claramente aqui no gráfico dessa função. Olha. A função x² vezes o seno de 1 sobre x, ela tem esse gráfico em vermelho. Essas curvas pontilhadas aí, elas são as curvas quem limita a função, que é a x² e a menos x². Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Vamos continuar aqui resolvendo questões, tá? Oi, diga, querido. Certo. É a G. Aqui? Não, calma. Essa aqui é a função G. Isso aqui é a G, que é quem eu quero calcular o limite. Essa aqui é a F. E essa aqui é a H. De onde elas vieram? Fiz uma mágica. Qual foi a mágica? Eu sei que o seno de qualquer coisa está entre 1 e menos 1. É a imagem da função seno. Daí eu multipliquei por x². Por que eu multipliquei por x²? Porque eu não quero x² vezes o seno? Então tem que fazer aparecer um x² aqui. Por isso eu multipliquei por x². Não é bonito? Multipliquei por x², apareceu a função que eu quero calcular o limite. E aí, apareceu que ela está entre essas outras duas funções, a f e a g, que são as hipóteses lá do teorema. Daí eu verifiquei o que o teorema me diz. Isso aqui tem que acontecer e isso também tem que acontecer. Para que isso aconteça. Para que isso aconteça, tem que acontecer duas coisas. A primeira eu já vi que acontece. Qual é a segunda que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se essas dos extremos tendem a um mesmo valor. E aconteceu, porque quando x tende a zero, que é onde eu quero, essa vai para zero e essa vai para zero. Então o teorema do confronto me diz que a do meio, que é essa, também vai para zero. Pronto. Então a brincadeira é sempre essa. Para você usar o teorema do confronto, você tem que verificar se a função do meio está entre outras duas e que o limite das duas do extremo, das extremidades, tende para um mesmo valor. Se eles tenderem para valores distintos, professor, aí você não pode falar nada sobre o do meio. Tá bom? Beleza. Mais exemplos. Menos x² mais 3x menor ou igual que f de x menor ou igual que x² menos 1 sobre x menos 1. Seja f uma função definida em R, tal que para todo x diferente de 1 vale essa desigualdade. Eu quero calcular o limite da f quando x tende a 1. Eu não sei a escrita algébrica, a forma algébrica da função f, não sei. Mas eu sei que ela está entre essas duas funções perto do 1. Então observe que a primeira condição do teorema já está ok. O que eu só preciso fazer agora? Vamos ver se vocês entenderam a aplicabilidade do teorema do confronto. Eu quero calcular o limite dessa função, é a f. Eu não sei a forma algébrica dela, mas eu sei que ela está entre essa e essa função,
Essas funções. Para eu usar o teorema do confronto, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar o limite dessas funções. Das funções das extremidades. Se o limite das funções das extremidades existirem e forem iguais, então o teorema do confronto me garante que o limite da do meio é igual a esse valor que a gente vai ter encontrado para as outras. Tudo bem? Então vamos calcular primeiro o limite dessa aqui agora. Quanto que vale o limite da menos x ao quadrado mais 3x, quando x tende a quanto? A 1. Quando x tende a 1. Essa aqui, o 1 está no domínio dessa função? Sim ou não? Sim, então é só substituir, porque ela é contínua, é polinomial e contínua. Então fica menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, que dá 2. Belezinha até aí? Agora eu vou calcular o limite dessa, da outra extremidade. Limite, quando x tende a 1, dessa aqui e essa a gente já está calejado de saber como é que calcula esse limite. Sim ou não? Essa daqui é só fatorar, que tem um quadrado, né? Então usa diferença de quadrados, então fica o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo, sobre x menos 1. Né? Aí, como eu não me interessa exatamente no 1, mas sim próximo do 1, eu posso cancelar. Então fica o limite de x mais 1, quando x tende a 1. É só substituir, porque essa é contínua em 1. 1 mais 1 dá 2. Olha que bacana. Deu igual. Se deu igual, o teorema do confronto me diz que o limite da função do meio é igual a esse valor. Tá bom? Então, aí você tem que citar qual é o resultado que você está usando. Né? Pelo teorema do confronto, o limite da função f, quando x tende a 1, é também igual a 2. Já que a das extremidades vai para 2, então a do meio também vai para 2. Tudo bem? Diga, filho. Aqui a fatoração? Aqui? Não, mas aqui não é assim, ó. Não é menos 1. Isso aqui é diferente disso aqui. Tá bom? Mas boa pergunta. Muita gente confunde isso aqui. Quando tem o parêntese aqui, aí estou indicando que é o menos 1 ao quadrado. Sem o parêntese, estou dizendo que é menos o 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então com menos fica menos 1. Beleza? Tá bom? Belezinha. Próximo. Suponha f de R em R uma função real. E suponha que para todo x, o módulo de f de x é menor do que ou igual a x ao quadrado. Então olha só o que ele está nos dando aí. Ele está dizendo, exemplo. Ele está dizendo que o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado para todo x. Tá? Letra A, calcule caso exista o limite da f de x quando x tende a 0. Letra B, ele faz uma pergunta. F é contínua em 0? Por quê? Então, vamos tentar responder isso aqui. Eu quero calcular o limite da f quando x tende a 0. E a única coisa que eu sei sobre a f é que o módulo da f é menor do que ou igual a x ao quadrado, para todo x. Isso aqui para todo x real. Tudo bem? Como é que eu saio daqui? Porque o que eu tenho que fazer para usar o teorema do confronto é o que? É mostrar que a f está entre duas outras funções. Certo? É isso que eu tenho que fazer, se resume a isso.
Como é que eu saio daqui para alguma coisa do tipo assim, ó, f de x menor ou igual a alguma coisa, maior ou igual que outra coisa? Usa a desigualdade de módulo, né? Lembra que falei já várias vezes, inclusive na aula de hoje, na definição de limite, que quando você tem módulo de x menor ou igual a alguma coisa, isso é equivalente a dizer que x é menor ou igual que a e maior ou igual que menos a. Essa ideia aqui é crucial, tá, gente? Desigualdade de módulo aí é fundamental. Tudo bem? Sempre que acontece isso, módulo de x menor ou igual que a um certo valor. Então você pode dizer que x está entre esse positivo e esse negativo, sempre. E é exatamente o que nós temos aqui, ó. Considera que aqui, ó, que aqui é o a e aqui é o x. Então isso aqui, módulo, letra A, módulo de f de x ser menor ou igual que x ao quadrado, isso é equivalente a dizer que f de x está entre x ao quadrado e menos x ao quadrado. X é o f de x. X ao quadrado é o a. Então f de x está entre x ao quadrado e menos x ao quadrado. Tudo bem? Acabou, né? Porque agora, quando x tende a zero, as funções das extremidades também tendem a zero. Quando x tende a zero. Certo? Então, o teorema do confronto me garante que o limite da função f, quando x tende a zero, também é zero. Então, é possível calcular o limite? É. Quanto que é? É zero. Belezinha? Tudo bem? Agora, na letra B, ele pergunta se a função é contínua, em zero. O que a gente tem que fazer para verificar se uma função é contínua em um ponto do seu domínio? A gente tem que calcular o limite, quando x tende ao ponto, e tem que calcular a imagem da função no ponto. Se esses resultados forem iguais, então a função é contínua. Se não, ela não é contínua. E foi a questão da prova, agora eu falei. Né? Então, eu já sei que o limite da f, quando x tende ao ponto, zero é zero. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que responder. Segunda, quanto que vale f de zero? Eu não tenho a fórmula da função f. A única coisa que eu sei da função f é que o módulo dela é menor ou igual que x ao quadrado. Tudo bem? A única coisa que eu sei da função f é isso. Então tem que usar isso. Então vou escrever assim, ó, módulo de f. Como eu quero f de zero, então vou substituir o x por zero. Tudo tá claro? Tá? Então f de zero, eu não sei quanto é, mas por enquanto eu sei que é menor do que ou igual a zero ao quadrado. Só que zero ao quadrado é quanto? É zero. Pensa comigo. O módulo de um certo valor é menor do que ou igual a zero. O módulo de alguma... Pensa comigo. O módulo de alguma coisa pode ser menor que zero? Não. Não tem como ser menor que zero. Quando a gente escreve esse símbolo aqui, esse símbolo significa menor do que ou igual a zero. Significa que eu tenho duas opções. Então, o módulo disso aqui ou é menor do que zero ou é igual a zero. Tudo bem? Como não pode ser menor, ele tem que ser quanto? Tem que ser igual. Então, isso aqui significa que o módulo de f de zero tem que ser igual a zero. E se o módulo de f de zero é igual a zero, significa que f de zero é zero.
E, portanto, a função é contínua. Já que a imagem do ponto zero coincide com o limite da função quando x tende a zero. São iguais. Ó. Então, f é contínua em zero. Tá claro? Tudo bem? Beleza. Deixa eu falar desse resultado aqui, ó. Esse exemplo aqui, que em muitas funções, muitos limites, quando a gente vai utilizar o teorema do confronto, esse resultado nos ajuda bastante, tá? Isso aí, na verdade, é um teorema, né? Isso é um teorema que diz o seguinte, ó. Suponha que o limite sejam f e g duas funções com o mesmo domínio, de modo que o limite da f quando x tende a p é zero e o módulo da g é menor ou igual que um certo m real. Isso aqui significa que a g é limitada, né? Tipo a seno, quando eu digo assim, ó, que seno de x é menor ou igual que 1, isso significa que seno de x está entre 1 e menos 1. É limitado. Tá? Isso significa que a g é limitada por m e menos m. Tá bom? Então, se isso aqui acontece, eu quero mostrar que o limite do produto dessas duas funções, esse teorema é fundamental, tá? Quando x tende a esse mesmo ponto, também é zero. Então, a ideia é a seguinte. Você tem uma função que é limitada por m menos m. E você tem uma outra função que tende a zero. Quando tu multiplicas elas, a f tende a zero e a g é limitada. Quando tu multiplica elas duas e calcula o limite delas, o limite vai para zero. Isso não aconteceria se a função f fosse para qualquer outro valor real. Só funciona quando essa vai para zero, porque isso daqui fica entre esses dois valores, entre m e menos m. Aí tu pega esses valores e multiplica por zero, entre aspas, isso aqui vai para zero também. Tá bom? Como é que a gente mostra isso aqui, né? Prova. Vou pegar a seguinte desigualdade, ó. Vou usar o teorema do confronto, olha só. Vou olhar para essa desigualdade aqui, desculpa, para esse módulo aqui, o módulo do produto das duas funções, que é quem eu quero, tá? Você sabe que o módulo de um produto é o produto dos módulos, sim ou não? Né? Módulo de 2 vezes menos 3 é o mesmo que módulo de 2 vezes o módulo de menos 3, que dá 6, tudo bem? Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. Agora, observem. Eu sei que o módulo da g é menor do que ou igual a m, por hipótese. Sim ou não? Tá? Então, vou dizer que isso aqui é menor do que ou igual a m. Tudo bem? De novo. Módulo da f vezes g é igual ao módulo da f vezes o módulo da g. Como o módulo da g é menor do que ou igual a m, então posso dizer isso aqui. Aí agora eu tenho assim, ó. Vou usar esse mesmo resultado aqui, ó. Vou usar isso aqui. Olha lá e olha aqui. Módulo de alguma coisa menor que outra coisa. Então isso aqui eu posso dizer que f vezes g é menor ou igual que m. Desculpa, gente. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu substituí a g e esqueci do módulo da f. Módulo da f vezes m. Agora sim. Tá bom? Senão não ia fazer sentido, né? Então, módulo disso é menor ou igual que isso. É como se isso aqui fosse o a lá que eu falei para vocês. Isso aqui fosse o x. Então, posso escrever assim, ó. Isso vai ficar entre menos o módulo da f vezes m e o módulo da f vezes m. Usando aquela desigualdade. Agora observe o seguinte.
Quando x tende ao ponto P, a função f tende a zero. E, portanto, o módulo da f também tende a zero. Então, isso aqui vai para zero quando x tende a zero. Isso aqui também vai para zero quando x tende a zero. Se as das extremidades vão para zero, pelo teorema do confronto, a do meio vai para quanto? Para zero. Então, o limite da f vezes g, quando x tende ao ponto P, também vai para zero. Bem, então esse é um resultado que a gente vai poder usar, já que a gente acabou de demonstrar ele. Vai resolver um monte de limite, tá? Como esses aqui, por exemplo, ó. Tá? A brincadeira é a seguinte: quando você tem um produto de duas funções, aí você olha assim, você fala assim: ah, uma dessas funções é limitada. Você olha para o produto, você quer calcular esse limite. Aí você olha para o produto e você fala assim: bom, uma das funções é limitada e a outra vai para zero. Então as duas vão para zero, multiplicadas. Se uma é limitada e uma vai para zero, quando você multiplica, as duas vão para zero, tá? Olha esse exemplo lá. Limite x vezes o seno de π sobre x, quando x tende a zero. Quanto que dá isso? Olha só, presta atenção. A seno não é limitada? Sim ou não? Ela é limitada pelo quê? Por 1 e menos 1. Ela é limitada por 1 e menos 1. Sim ou não? Quando x tende a zero, x vai para onde? Vai para zero. Uma vai para zero, a outra é limitada. O exemplo anterior diz que isso aqui vai para zero. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida? Outro exemplo. Vou botar lá para gente. Limite, quando x tende a zero, da raiz quadrada, x ao cubo mais x ao quadrado, vezes o seno de π sobre x. De novo. Essa aqui não é limitada? Essa não tende para zero quando x tende a zero? Porque é só substituir. 0 ao cubo, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 mais 0, 0. Raiz de 0 é 0. Então vai para zero. Se essa vai para zero, essa é limitada, isso aqui vai para quanto? Vai para zero. Não é bonito? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, a primeira ferramenta da aula de hoje já foi. Vamos para a segunda. Limite fundamental trigonométrico. A segunda parte da aula de hoje é isso. Eu quero verificar quanto que vale este limite aqui, pessoal. Seno de x sobre x, quando x tende a zero. Meu objetivo é calcular este limite agora. Eu não sei quanto é este limite ainda. Mas o meu objetivo é calcular ele, é encontrar ele, porque a partir dele a gente vai conseguir calcular vários outros tipos de limite, tá? Ficou alguma dúvida no teorema do confronto? Não? Agora é só exercitar, tá? Para a gente verificar quanto que vale esse limite, eu vou voltar lá para o ciclo trigonométrico, tá? Nós temos a origem do plano cartesiano,
que é a origem do ciclo. Para a gente demonstrar esse limite, eu vou pegar x entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Na verdade, eu vou tomar x, vou fazer só para x positivo, e o que eu fizer para x positivo vai valer para x negativo, tá? Eu vou tomar x pertencendo ao intervalo de 0 a π sobre 2. Ou seja, daqui até aqui. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui. Aqui é de onde a gente começa a marcar os arcos, sim ou não? Aí eu vou andar aqui um arco de x radianos. Tudo bem? Um arco de abertura x radianos. Então, como é que a gente faz? Você pega aqui, ó. Você marca este ponto P. Tá? E esse ângulo aqui vale x. X radianos. Tudo bem? O que a gente viu lá de trigonometria, pessoal? Que a abscissa desse ponto é quem mesmo? Cosseno desse arco. Cosseno de x. E a ordenada deste ponto é quem? O seno deste arco. Beleza. E se eu prolongar essa reta e tocar esse segmento aqui, tocar nessa reta, essa medida é quem? Tangente desse arco x. Muito bem. Alguma dúvida até aí? Tá. Agora eu vou olhar para os seguintes elementos. Eu vou pegar esse ponto B aqui. Vou marcar este ponto. Eu vou olhar para os seguintes elementos. Olha só. Vou olhar para este triângulo aqui, ó. Que eu vou chamar de triângulo OPB. Tá? Vou olhar para o triângulo OPB. Vou olhar para este setor circular aqui, ó. Tudo bem? O setor circular OPA. Quando eu chamo setor circular, eu digo uma parte da circunferência. Tá? Isso é o que a gente chama de setor circular. Tá? Então, setor OPA. E eu vou olhar também para o triângulo, vou chamar esse ponto aqui de ponto T, vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Que é o triângulo OTA. Tá bom? Triângulo OTA. Então, recapitulando. Vou olhar para o triângulo retângulo OPB, o setor circular OPA e o triângulo retângulo OTA. E eu vou fazer uma comparação entre as áreas dessas figuras. Tá? Então, eu vou olhar para a área do triângulo OPB, a área do setor OPA e a área do triângulo OTA. Tá bom? Geometricamente falando, é claro que a área do triângulo OPB, comparada à área do setor OPA, é o quê? Menor. Pode ser até que seja igual quando esses pontos coincidirem. Tá? Então, eu vou colocar aqui menor do que ou igual. Tudo bem até aí? Agora, a área do setor OPA comparada à área do triângulo OTA é o que? Menor também. Eu vou colocar menor igual. Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Tá. Agora, como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? No caso, o triângulo OPA. Desse triângulo retângulo, bem aqui, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Sim ou não? Quanto é a base desse triângulo? Cosseno de x. Esse tamanho aqui é o cosseno de x. Quanto é a altura desse triângulo? Seno de x. Então, isso aqui vai ser
base cosseno de x, vezes a altura seno de x, dividido por 2. Tudo bem? Isso aqui tem que ser menor do que ou igual. Como é que a gente calcula a área do setor OPA? Vocês lembram como é que calcula a área de setor circular? Não? Você calcula assim, vou apagar aqui. Imagina você tem um círculo de raio R. Você percorre um ângulo alfa. Esse ângulo alfa vai determinar um arco no círculo de comprimento L. Tudo bem? Vou fazer uma regrinha de 3 entre área e ângulo central. Tá? Presta atenção. Quando o ângulo central for o ângulo completo de uma volta, 360 graus, mas eu não vou colocar em grado, vou colocar em radiano. 360 graus são quantos radianos? 2π. Então, quando eu dou uma volta de 2π radianos, como é que calcula a área do círculo todo? Como é a área do círculo, pessoal? πr quadrado, obrigado. Tudo bem? Agora, se eu andar um ângulozinho alfa radianos, quanto que vai ser a área dele? Só dessa parte. Eu estou comparando uma parte do círculo com o círculo todo, dependendo do ângulo. Faz uma regrinha de 3. Então, 2π vezes S é igual a alfa vezes πr quadrado. Então, S é igual a alfa vezes πr quadrado sobre 2π. Cancela. Então, a área vai ser o ângulo vezes o raio ao quadrado dividido por 2. É assim que a gente calcula a área de um pedaço de um círculo, de um setor circular. Em função do raio. Em função do raio e em função do ângulo central. Tudo bem até aí? Agora eu vou fazer o seguinte, olha, presta atenção. Eu vou comparar o comprimento e o ângulo central. Comprimento e o ângulo central. Presta atenção. Se eu der uma volta completa de 2π radianos na circunferência, qual comprimento eu vou percorrer? Qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr, obrigado. 2πr, comprimento de uma circunferência. Agora, se eu andar só esse ângulozinho alfa, que comprimento eu vou percorrer? Chamei de L. Vou tentar descobrir quanto que vale esse L. Tudo bem? Vou multiplicar aqui, ó. Então, L vezes 2π é igual a alfa vezes 2π vezes o raio. Vou cancelar 2π com 2π. Então, L vai ser igual a alfa vezes o raio. Ou, se eu quiser, eu posso dizer que alfa é igual a L sobre R. Passar o R dividindo. Tudo bem? Então, daqui, ó, dessa expressão, se eu substituir o alfa aqui, vai ficar assim, ó, fazer bem aqui em cima. S vai ser alfa, que é L sobre R, vezes R ao quadrado sobre 2. Aí eu cancelo esse com esse. Então, a área vai ser L vezes R sobre 2. Tudo bem? Então, se eu tenho o raio da circunferência, quanto é o raio do ciclo trigonométrico mesmo? 1. Então, esse R aqui é 1. E esse R aqui é 1. Quando o raio é 1, o que essa relação me diz? Que o ângulo central é igual à medida do arco. Essa medida aqui, em radianos, é igual a essa. Então, se eu andei aqui, ó, x radianos, significa que este comprimentozinho aqui é quanto? É x também. Tudo bem? E a área? A área vai ser o L, que é x sobre 2. Então, vai ser a metade daquele arco. Tá bom?
Então, a área do setor OPA é a metade de x, já que o raio é 1. Então, aqui é x sobre 2. X sobre 2. Tá? Menor do que ou igual. E agora a área, por fim, a área do triângulo OTA. OTA. Base vezes altura sobre 2. Quanto é a base dele? De O até A, mede quanto? 1, que é o raio da circunferência. Base 1 vezes. Quanto é a altura dele? Tangente de x dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Tá claro até aí? Tá. Vou multiplicar tudo por 2 para tirar esses 2 aí do denominador. Então vai ficar cosseno de x vezes seno de x menor ou igual que x menor ou igual que tangente de x. Só que tangente de x eu vou escrever como seno sobre cosseno, tudo bem? Tangente é seno sobre cosseno. Alguma dúvida? Não? Agora eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu quero. Eu quero calcular o limite de seno de x sobre x. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir tudo por seno de x. Eu posso fazer isso porque eu estou nesse intervalo aqui, x entre 0 e π sobre 2. No zero não me interessa, né? Porque seno de 0 é 0, então eu posso dividir. Vai ficar assim, ó. Cosseno de x vezes o seno de x sobre x menor do que ou igual a x sobre o seno de x menor do que ou igual a seno de x sobre cosseno de x. Como eu estou dividindo, seno de x vem para cá. Tudo bem? E agora eu vou simplificar aqui, ó. Desculpa, aqui é seno de x, né? Vou simplificar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ficou assim, ó. Ficou só o cosseno lá, ó. Cosseno de x é menor ou igual que x sobre o seno de x, que é menor ou igual que 1 sobre o cosseno de x. Tá bom? Agora olha o seguinte. Eu não quero x sobre seno de x, eu quero o contrário. Eu quero seno de x sobre x. Vou inverter aqui, ó. Seno de x sobre x. Então, se eu inverter aqui, eu tenho que inverter aqui, ó. Deixa eu fazer assim, para vocês entenderem melhor. Olha só para esse lado aqui, ó. Olha só para esse lado aqui, ó. Multiplica cruzado. X vezes 1 dá x, menor ou igual que seno x cosseno x. Tudo bem? Agora eu vou passar esse cosseno dividindo. Vai ficar x sobre cosseno de x, menor ou igual que seno de x. Eu vou passar esse x que está multiplicando, dividindo. Então fica 1 sobre cosseno de x, menor ou igual que seno de x sobre x. Você pode fazer assim. Tudo bem? Ou você poderia simplesmente inverter e trocar a desigualdade, né? Então fica seno de x sobre x menor ou igual que 1 sobre cosseno de x, e aqui menor ou igual que cosseno de x. Tudo bem? Agora olha que bonito. Quando x tende a 0, 1 sobre cosseno vai para quanto? Quanto é o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a 0? 0 está no domínio dessa função? Diga assim. Então é só substituir, porque ela é contínua. Então isso é o limite de 1, isso é 1, desculpa, sobre o cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. Então isso é 1 sobre 1, que dá 1.
E essa outra, o limite, quando x tende a zero, do cosseno de x. É só substituir, é cosseno de zero, que dá 1. Opa! Essa daqui vai para 1, e essa daqui vai para 1 também. Confronto me diz o quê? Que essa vai para 1. Então, o teorema do confronto me diz que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, também vai para 1. Tá? Era o que eu queria mostrar. Esse limite aqui é conhecido como limite fundamental trigonométrico. E o resultado dele é 1. Limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, vai para 1. Tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Não? Vamos fazer uns exemplos. Letra A. Quanto que vale o limite do seno de 5x sobre x quando x tende a zero? Quanto que vale isso? Aí você tem que ter cuidado, porque o limite fundamental nos diz que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Só que lá eu quero o seno de 5x sobre x. Então não é exatamente a mesma coisa. Mas eu tenho que dar o jeito de usar aquele resultado. Aí eu vou fazer aqui o que a gente chama de mudança de variável. Prestem bem atenção que essa técnica é uma técnica que a gente usa muito em limite. Tá bom? Eu vou mudar a variável. Eu vou chamar isso aqui de uma outra letra, uma outra variável. Vou chamar, por exemplo, de u. Então, vou chamar o seguinte, ó, u vai ser igual a 5x. Então, ao invés de eu trabalhar com o limite na variável x, agora eu vou trabalhar com o limite na variável u. Então, esse limite aqui vai ficar assim, ó, limite do seno de u dividido, só que agora eu não posso pôr x, porque eu não mudei para outra variável, mudei para a variável u, então esquece o x. Eu tenho que dar um jeito de trocar esse x por algo relacionado a u. Mas aqui é muito simples, porque se u é 5x, deixa eu só descer mais um pouco. Se u é 5x, então eu posso concluir que x é igual a u sobre 5. Concorda ou não? Então, esse limite aqui, ele passa a ser reescrito da seguinte forma. Limite do seno de u, que eu troquei o 5x por u, e no lugar do x eu vou pôr u sobre 5. Tá claro até aí? Só que está faltando uma coisa. Aqui é x tendendo a zero. Aí eu tenho que ver o seguinte. Bom, quando x tende a zero, o u vai tender para quanto? Porque eu não mudei a variável. Então tem que mudar tudo. Onde tem x eu tenho que trocar por algo relacionado a u. Então aqui eu vou pensar assim, ó. Se o x tender a zero, o u tende a quanto? A zero, né? X tende a zero, u não é 5x? 5 vezes 0, 0. Então u tende a zero também. Tudo bem? Nesse caso coincidiu. Mas nem sempre isso vai coincidir, tá? Aqui eu vou colocar u tendendo a zero. Tudo bem até aí? Vou mexer agora um pouquinho, ó. Divisão, o que eu faço? Conserva de cima e inverte de baixo, né? Então, limite, quando u tende a zero, de 5 vezes seno de u sobre u. Tudo bem?
Agora observem. O 5 não é constante? Para fora do limite. Quanto é o limite quando u tende a zero do seno de u sobre u? É 1, que é o limite fundamental. Ah, professor, mas aqui é x e lá é u, não é a mesma coisa? Limite de casinha sobre casinha quando casinha tende a zero é 1. Limite de seno de bolinha sobre bolinha quando bolinha tende a zero é 1. Tudo bem? Interessa a letra aqui. Isso é uma ideia, tá? Então isso aqui vai para 1. Pelo limite fundamental. 5 vezes 1, 5. Então esse limite aí é 5. Tudo bem? Se fosse assim, ó. Limite, quando x tende a zero, do seno de 4x sobre 3x. Faz uma substituição. Vou chamar 4x de u. Tudo bem? Chama esse cara aqui de u. E aí eu sei que se u é 4x, então u sobre 4 é x. E portanto esse limite ele vai ficar assim, ó. Limite do seno de u. Acho que estou colocando vetor já aqui. Seno de u sobre 3 vezes o x, que é u sobre 4. U sobre 4. Tá claro até aí? Falta só aqui, ó. Mas a mesma ideia. Quando x tende a zero, o u tende a zero também, né? Porque 4 vezes 0 dá 0. Então aqui o u tende a zero. Aí eu mantenho a de cima sobre u e inverto a de baixo. 4 terços. Quando u tende a zero, seno de u sobre u tende a 1. 4 terços vezes 1, 4 terços. Belezinha? Tudo bem? Tá? Diga. Tem que ter cuidado, né? Se fosse seno de A, se fosse assim, seno de A vezes X sobre B vezes X, limite disso aqui, quando X tende a zero. Isso aqui vai ser A sobre B. Mas por quê? Por conta de tudo isso. Se cai na prova isso, se eu fizer só isso, professor, tá certo? Tem que justificar direitinho, né? Bonitinho, tá? Olha a outra. A letra C é equivalente àquela lá, né? Eu já me antecipei, na verdade. Só trocando os valores. Vamos fazer a letra B aí. Limite, quando x tende a zero, de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado. Observem que aqui, se você não tivesse ainda visto a aula de hoje, você não ia conseguir resolver esse limite. Porque aqui, ó, quando x tende a zero, aqui vai para zero. Aqui em cima vai para zero. Sempre assim, se o numerador vai para zero, o denominador vai para zero, tem grande chance disso aqui convergir. E ir para um certo número real. Tudo bem? E aí como é que tu irias fazer se não tivesse visto a aula de hoje? Não ia fazer, né? Não ia sair nem do lugar. Mas agora tu já sabe. A ideia nesse exemplo é usar o limite fundamental. Só que não tem o seno de x sobre x ainda aí. O que você pode fazer então? Diga, filha.
Pode, mas qual? É ao quadrado, né? É seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí eu tenho um problema que aqui não é cosseno ao quadrado. Se fosse o cosseno ao quadrado, aí ok. Se aqui fosse o quadrado, aí saía lindo. Porque aí o cosseno ficaria seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí eu substituiria direto. X tende a 0. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então fica seno ao quadrado sobre x ao quadrado. Aí eu só faria assim, ó. Seno sobre x ao quadrado. Aí ficaria bonito, porque isso aqui vai para 1 quando x tende a 0. Então isso vai para 1 ao quadrado, que dá 1. Mas não é ao quadrado. O problema é que não é ao quadrado. Vou até deixar aí copiado como um exemplo extra. O problema é que não é ao quadrado. É 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado. Sem o quadrado no cosseno. Se tivesse quadrado no cosseno, perfeito. Estaria correto. Mas sem o quadrado no cosseno, como é que a gente pode fazer? Ideias, vamos pensar. Alguém tem alguma ideia do que fazer? Gente, uma das ideias principais de cálculo de limite é você multiplicar pelo fator oposto, né? O que a gente chama de conjugado às vezes, né? E aí eu uso o produto notável. Limite, quando x tende a 0. Produto da soma pela diferença. Como é que fica? Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado dá 1, menos o quadrado do segundo. Cosseno ao quadrado de x. Olha quem vai aparecer agora. Sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Não posso esquecer. Tá bom? Agora vai ficar como? Deixa eu fazer aqui em cima. Vai ficar como? Vai ficar limite quando x tende a 0. Agora sim. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Tá? Vou colocar aqui uma observação. Seno ao quadrado. Não pode esquecer, relação fundamental. Passa para lá, 1 menos cosseno é seno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Tudo bem? Então, aqui já está no caminho, ó, seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Se eu pôr esse quadrado aqui em evidência, então fica o quadrado do seno de x sobre x. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Ah, então isso aqui eu vou escrever assim, ó. Limite, quando x tende a 0, do seno de x sobre x ao quadrado. Só que tem esse fator ainda aqui, né? 1 sobre 1 mais cosseno x. Ainda tem esse fator. É o limite de tudo isso. Tudo bem? Só rearrumei. E aí, acabou, né? Porque quando x tende a 0, seno x sobre x vai para quanto? Vai para 1, limite fundamental. Então, esse parêntese vai para 1 ao quadrado. Vezes. Quando x tende a 0, cosseno de x vai para quanto? Cosseno de 0 é 1, é só substituir. Então, aqui vai para 1 sobre 1 mais 1. 1 sobre 1 mais 1.
Então isso aqui vai para 1 ao quadrado é 1, então vai para 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Então vai para meio. Esse limite aqui é meio. Tudo bem? Mas a ideia de multiplicar pelo conjugado ela é essencial, tá, gente? Não pode esquecer dessas ideias aí. Olha, tem outros aqui que a gente pode fazer na próxima aula. Vocês podem tentar fazer, a gente termina na próxima aula eles. Tá? Vai ter questão de limite fundamental na tua prova, vai ter questão de teorema do confronto e vai ter questão desse teorema. Tá? Que é um teorema bem simples. Eu não vou demonstrar ele, porque a demonstração dele iria requerer de vocês alguns conhecimentos que vocês não têm, que é conhecimento de ínfimo, supremo, essas coisas. Tá? Mas o mais importante para a gente nesse momento é saber utilizar esse teorema, entender esse teorema e saber utilizá-lo, tá? Que é o famosíssimo TVI, Teorema do Valor Intermediário. Vai ter uma questão dele na tua prova também. Tá bom? Falei que dessa aula de hoje teria 3 questões na tua prova. É uma de confronto, uma de TVI e uma de teorema fundamental. Tá bom? Bota lá pra gente, TVI, por favor. O que o TVI nos afirma? Deu erro? Tá. Vou supor que F é contínuo em um intervalo fechado. AB. Tem algumas hipóteses. Primeiro, F é contínuo em intervalo fechado AB. Segundo, N é um número qualquer entre F de B e F de A. Com F de A diferente de B, em perda de generalidade. Tá? Então, nesse caso, eu posso afirmar pelo TVI que existe um cara entre A e B, tal que F de C é igual àquele N. Tá? TVI nos afirma isso. Tá? Eu vou repetir. O teorema do valor intermediário, pessoal, é um dos teoremas mais importantes, se não o mais importante, para funções contínuas. Tá? Ele fala de continuidade de funções em intervalos fechados. Tá? Ele diz o seguinte, são 2 hipóteses. Na verdade, bastava uma, tá? Mas aqui didaticamente a gente fala que tem 2 hipóteses. Primeiro, a função tem que ser contínua em um intervalo fechado. O que é uma função contínua mesmo, sob o ponto de vista geométrico? Se eu disser que uma função é contínua em um intervalo fechado, está aqui o intervalo, ó, de A até B. Aí imagine que aqui, ó, é o F de A e aqui é o F de B. O que significa dizer que a função é contínua nesse intervalo fechado? Significa que eu tenho que fazer o gráfico dela sem tirar o giz do quadro, nesse intervalo. Tá? Então, alguma coisa assim. Então, ela não tem furo, não tem salto, essas coisas. Tudo bem? Então, primeira condição, função é contínua no intervalo fechado. Segunda condição, considere qualquer número entre f de A e f de B. Então, pega um cara qualquer aqui entre f de A e f de B. Qualquer cara. Pega um N aqui, ó. Qual é a conclusão do teorema? A conclusão do teorema é a seguinte: com certeza vai ter pelo menos uma pessoa, um carinha, um número, entre A e B, vai ter alguém aqui que se corresponde com esse N pela função f, ou seja, que f de C é igual a N. Por essa ilustração, passa uma reta horizontal aqui, ó. A reta tocou o gráfico da função? Então é nesse ponto aqui, ó, que vai estar o C, de modo que f de C é igual àquele N. Simples, né? Muito simples, mas muito poderoso, como vocês vão ver. Esse é o teorema do valor intermediário. Você tem uma função contínua em um intervalo fechado,
Tem uma função contínua em intervalo fechado. Você pega qualquer cara entre essas imagens e com certeza vai ter um correspondente no domínio a ele. E não interessa, pega qualquer cara, desenha qualquer gráfico de função contínua nesse intervalo aqui, ó. Tá. Então, peguei esse N aqui, ó. Desenhe o gráfico de qualquer função. Ela só tem que ser contínua em todo o intervalo. Não tem como. Uma hora tu vai ter que passar. E pode passar mais de uma vez, inclusive. Nesse caso aqui eu teria quantos? Nesse caso eu teria aqui, ó, esse C e esse C. Teria 3 candidatos. 3 candidatos não, 3 caras que se correspondem ao N. Tudo bem? Tá claro? Tá? Agora, a função, as hipóteses elas são importantes, sobretudo a hipótese de que a função tem que ser contínua no intervalo fechado AB. Se ela for contínua em uma união de intervalos, pode ser que isso não seja verdade. Tá? Se a função for contínua em uma união de intervalos, ou se ela simplesmente não for contínua, aí nós temos problemas. Olha só. Aqui o A e o B. Aqui F de A. Aqui F de B. Presta atenção. Nesse caso, o teorema é satisfeito? Não. Observe que eu posso pegar um N bem aqui, ó, tal que quando eu passo a reta horizontal ele não corta o gráfico. Ou seja, não tem nenhum correspondente no domínio da função com ele. Mas por que não tem? O teorema está errado? Não. Por que não tem? Porque essa função não é contínua nesse intervalo. O domínio dela é todo intervalo AB. Bolinha aqui está aberta e aqui está fechada. É todo intervalo AB, o domínio dela. Mas ela não é contínua. Tudo bem? Ela não é contínua. Outro exemplo. Olha só. Essa função é contínua? É contínua em seu domínio. Pô, professor, mas aqui tem um N que não está se correspondendo com nenhum ponto do domínio dela. Por quê? Porque ela é contínua em uma união de intervalos. Ela é contínua daqui para cá, aberto, e daqui para cá, aberto. Bem aqui tem uma bolinha aqui, ó. Isso que é pontilhado aqui, ó. Mais em destaque. Então não tem correspondente a ele. Isso quebra o teorema? Não. Porque apesar dessa função ser contínua, ela é contínua em uma união de intervalos e não em um intervalo fechado bonitinho, como a gente falou na hipótese. Então, se a função for contínua em intervalo fechado, com certeza o teorema vai valer. Tudo bem? E para que eu quero esse teorema, professor? Antes de fazer um exemplo. Olha isso aqui. Isso aí, em geral, nos cursos de matemática, a gente primeiro demonstra esse teorema de Bolzano, ou o teorema do anulamento, e depois a gente demonstra o TVI como uma condição dele. Aqui, didaticamente, a gente vai apresentar o contrário, tá? Então, eu vou dizer que o Bolzano é como se fosse uma consequência do TVI. O que esse teorema me diz? Ele diz que se a função for contínua e o f de A e o f de B assumirem sinais contrários, então a função tem uma raiz em AB. Então, olha só. Muito bacana isso aí. A função é contínua em intervalo fechado, AB.
Aqui, ó. AB. E aí tu sabes que a imagem do A, por exemplo, é positiva e a imagem do B é negativa. Um está acima do eixo X, o outro está abaixo. E a função é contínua nesse intervalo. Tem como desenhar o gráfico de uma função contínua no intervalo fechado sem cruzar o eixo X? Não tem. Não interessa como tu vai fazer. Uma hora tu vai ter que cruzar. E é nesse ponto que vai estar a raiz. Que é o que diz o TVI. Pega qualquer ponto nesse intervalo, entre f de A e f de B. Vai ter o correspondente em X. Eu estou pegando, em particular, o n igual a 0. Se eu pegar n igual a 0, ele vai cruzar o eixo das abscissas. Então vai ter uma raiz. Tudo bem? Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? E aí tem uma série de aplicações interessantíssimas do teorema do valor intermediário, tá, pessoal? Vamos ver algumas. Vamos ver se dá tempo de fazer umas duas aí. Olha só. Mostre que existe uma raiz da equação 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0 no intervalo 1, 2. Eu quero verificar que existe uma raiz desta equação desse intervalo. Eu vou usar o TVI para isso. Mais precisamente o teorema de Bolzano. Tá bom? Mas para justificar com o TVI. O que eu vou fazer? Preste atenção. Isso aqui é uma função, sim ou não? Eu vou definir a seguinte função. F de x igual a 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2. Tudo bem até aí? Que é o domínio dessa função, gente? Todos os reais. Esse intervalo está contido no domínio dessa função? Sim. Essa função é contínua? Então ela é contínua nesse intervalo, sim ou não? Então vou escrever isso aqui, ó. F é contínua em 1, 2. Tudo bem? Para eu mostrar que tem uma raiz nesse intervalo, basta eu verificar se isso acontece. Verificar se em um extremo o sinal da imagem dele pela função é positivo e no outro é negativo. Porque se um for positivo e o outro for negativo, como a função é contínua, o TVI me garante que vai ter uma raiz. Entendeu? Ficou claro? Estou pegando essa função como essa. Finge que isso aqui é o 1, isso aqui é o 2. Por exemplo, vamos supor que quando você calcular f de 1 ali, deu 5. E quando você calcular f de 2, deu menos 2. Só um exemplo. E a função, você já disse que ela é contínua. Eu não sei como é o gráfico dela, mas é um gráfico de função contínua. Que conclusão o TVI nos dá? Que vai ter alguém no intervalo 1, 2, que o f desse alguém, desse C, vai ser igual a 0. E, portanto, esse cara vai ser raiz. Tudo bem? Então, vamos ver isso. Quanto que vale f de 1? Bom, f de 1 é 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 menos 2. Substituindo, x por 1. Tá? Então, vai ficar 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. Dá menos 1, que é negativo. Pô, se o outro for positivo, fechou. Né? Vamos calcular f de 2. 4 vezes 2 ao cubo,
menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Quanto é que dá isso? 8 vezes 4, 32, menos 6 vezes 4, 24, mais 3 vezes 2 dá 6, menos 2. Tá? 32 menos 24 dá 8. Oi? Ah, já está dando a resposta final. Tá, muito bem. 4 dá 12, que é positivo. Então, graficamente, tá assim, ó. Graficamente, o que a gente tem é isso aqui, ó. Eu não sei como é o gráfico da função, mas eu sei que f de 1 deu menos 1 e f de 2 deu 12. Um tá para cá, outro tá para cá. Eu não sei como é o gráfico, mas pelo menos uma vez o gráfico vai cortar o eixo x. Pelo menos uma. Pode ser que tenha mais, mas pelo menos uma. E onde ele cortar vai ser a raiz. Então, você justifica, né? Pelo TVI, tem que citar a ferramenta. Pelo TVI, existe um C no intervalo 1 e 2, tal que f de C é igual a 0. Portanto, isso significa que 4 vezes C ao cubo, menos 6 vezes C ao quadrado, mais 3 vezes C menos 2 é igual a 0, que era o que a gente queria mostrar, C é raiz. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza, na aula que vem a gente vai fazer mais exemplos, nós temos vários exemplos ainda para fazer de teorema do valor intermediário, tá bom? Um abraço, estudem